Bem, agora eu quero entrar um pouquinho mais nos projetos específicos, né? Porque problemas temos aos montes, né? E aí a gente vai tentar vamos fatiar esse boi em bifes aí para ver quais são as soluções que vocês enxergam que são críveis para o Brasil. E vamos começar primeiro com um assunto que pode não ser o assunto do grande público, mas é um assunto que pelo menos a gente vê na mídia, a mídia tentando colocar esse assunto para o brasileiro médio tratar, que são as questões econômicas / fiscal. A gente gastando mais do que deveria, né? Como é que você endereçaria esse tema? Assumiu, colocou a faixa, janeiro de 27. Como é que você endereçaria esse tema? Eu endereçaria já antes de colocar a faixa. Eu ganho as eleições agora em outubro. Eu vou conversar com as lideranças partidárias que estão com o Congresso atual, ou seja, com a legislatura atual, e nós vamos fazer um acordo com essa legislatura para que eles coloquem para votar na transição a PEC que foi colocada pelo Kim, pelo Pedro Paulo e pelo Júlio Lopes, que é uma PEC que endereça toda a questão fiscal. Essa PEC é a PEC, do ponto de vista fiscal, mais importante da história do Brasil. Ela aborda da Previdência, a BPC, ela desindexa a BPC e a aposentadoria do salário mínimo, ela desvincula os valores da saúde e da educação. Hoje é um absurdo a vinculação da educação para muitos municípios, eles são obrigados a gastar um valor que eles podem gastar com infraestrutura, então essas desvinculações vão precisar acontecer, mexe com renúncia fiscal, e tem que mexer com praticamente todas as renúncias fiscais, mexe com super salários, ou seja, é uma PEC que ela meio que toca tudo. E ao fazer isso, e vocês são pessoas inteligentes, que às vezes eu explico, as pessoas, Renan, mas você tá metendo um Ciro Gomes. Não tô metendo. A PEC era fiscalmente incrível. Feito isso, ela vai permitir um ganho de credibilidade no Brasil e uma perspectiva futura sobre os títulos do Brasil tão bacana que você vai, de maneira crível, poder ir abaixando os pontos de juros, gerando espaço fiscal. Gerou espaço fiscal, aumenta espaço para investimento, e aí, no médio prazo, a gente já começa a poder apontar os caminhos que a gente quer em termos de investimento para rodar o Brasil. Então, essa PEC já existe, essa PEC já está protocolada, a gente está em fase de coleta de assinaturas dessa PEC, ela foi colocada ano passado, naturalmente. Toda essa galera que fica com bandeira do Brasil andando pelo Congresso, ninguém tá andando com isso, ninguém quer saber disso, todo mundo só quer perder tempo com besteira, mas nós já temos, a PEC já existe, já está protocolada, a gente participa do debate público tratando dessa PEC, e ela é o começo de um processo. Porque andou com isso, a gente vai ter credibilidade interna e externa com relação à capacidade pagadora do governo, dado que o Brasil está indo para ele tem uma reta de colisão, ele vai bater no muro em 27, 28 do ponto de vista fiscal. Que é o diagnóstico do Marcos Lisboa. Vai do Marcos Lisboa aos consultores da Câmara, que inclusive agora estão muito bem remunerados. Até 77 mil. Mas assim, é um consenso. Então, é bom que eles fazem esse diagnóstico e eles eles mesmo recebem bem para ratificar o diagnóstico deles. Exato. O contra-cheque deles mesmo ratifica a tese deles. É muito bom. E a PEC tem mais outros detalhes, se quiserem a gente pode entrar, mas ela aborda praticamente tudo que interessa. Eu alteraria algumas coisas ali na PEC, a gente tem que ter alguns sistemas de incentivo para esse Congresso profundamente corrupto que a gente tem, e um sistema de incentivo acho que a PEC tem que trazer dentro dela alguns gatilhos, como por exemplo, todo ano você vai votar o orçamento, você reduz as despesas obrigatórias, o espaço fiscal que abre um pequeno share vira emenda. Porque aí o Congresso vai ficar o tempo todo com uma cenourinha na frente. Quero emenda. Por quê? Porque os deputados federais, eles são vagabundos, não tenho nenhuma ilusão do Congresso Nacional, e eles querem apenas usar emenda, e a vida deles é emenda. Hoje a função do deputado federal é administrar emenda. É só isso que eles fazem. Salvo algumas exceções. Basicamente são administradores de emenda. As emendas subiram para coisa de 65 bilhões nesse orçamento. Então, já que pensa o seguinte, eles são craqueiros, são usuários de crack, eles moram na Cracolândia, eles já estão com o joelho machucado, eles já estão nesse nível. Se é um craqueiro e eu não gosto deles, eu vou viciar eles mais um pouco no crack para eles me darem o que eu quero, que é a aprovação de questões orçamentárias que beneficiam o Brasil. No fundo, eu quero usar o vício deles em crack para eles beneficiarem o Brasil. Entendeu? É isso. O lance é o seguinte, quanto mais as emendas vêm aumentando aí nos últimos anos, qual que é a mudança que o Congresso faz quando vem o projeto de orçamento? Manutenção das despesas obrigatórias, quando não criação de novas, e aumento das emendas. Ou seja, não é espaço para você fazer basicamente nada. É um orçamento 100% quase engessado, né?
Eu me lembrei aqui, tem uma frase do Warren Buffett, lá atrás perguntaram ali como que ele resolveria um problema de um déficit nos Estados Unidos, ele falou, em 5 minutos eu resolvo. A gente faz uma lei que se o déficit ficar negativo por um determinado tempo, esse cara, ele é inelegível, ele não pode concorrer à reeleição, tá resolvido o problema. Então, uma questão de ajustar esses incentivos na direção correta. E a pergunta que eu te faço, né, é uma PEC que mexe no bolso de muita gente e que você vai depender de apoio de gente que vai sofrer na carne se aprovar. Essa discussão, ela acontece nos meandros de Brasília, as pessoas reconhecem o problema fiscal do Brasil como algo que tem que ser feito, ou melhor, mudando a pergunta aqui de forma mais objetiva, como conseguir esse apoio para conseguir? Tem a reforma perfeita e tem a reforma possível, aquela velha história, o que é possível de ser aprovado. Como que tá a sua confiança para esse lado, em termos de aprovação? É por isso que a gente precisa passar na transição. A transição, muito deputado derrotado vai votar, simplesmente porque sim. É por isso que nós precisamos condicionar isso eu não tenho, volto a falar, nenhuma ilusão sobre esses caras. Isso precisa estar condicionado a uma lógica em que ele sabe muito bem que ele vai receber a emenda dele vai ser paga. E ele vai entender que eu só vou pagar a emenda como presidente da República exclusivamente se eles ajudarem a resolver a questão fiscal. E, paralelamente, aí sim, no dia 5, quando eu tomo posse como presidente, eu vou iniciar a nossa campanha contra o crime organizado. Eu vou decretar estado de defesa e vou circunscrever as áreas no Brasil que vão ter a atuação com estado de defesa, em que a polícia vai poder entrar na casa das pessoas sem mandado para poder pegar os traficantes que se escondem na casa das pessoas. Nós vamos começar a passar o facão, e quando eu falo isso nós vamos matar basicamente boa parte das lideranças do crime organizado com apoio das polícias locais, suporte das Forças Armadas, e eu tenho certeza que a popularidade do presidente da República vai subir bastante, que é o track record que vai do Cláudio Castro ao Nayib Bukele. E com base em uma popularidade alta e andando no Congresso com esse sistema de incentivo que a gente quer criar para eles, eu acho que a gente vai conseguir chegar num resultado muito bom do ponto de vista fiscal. E estando num resultado muito bom do ponto de vista fiscal, aí nós vamos poder avançar com outras agendas, que entra naquilo que você tinha feito a citação do Buffett, que é bem interessante, que é alterar os sistemas de incentivo da política brasileira, que no fundo é o sistema de incentivo para que esses caras que estão na elite atuem e trabalhem. Porque hoje o sistema de incentivo da elite política brasileira, que é um dos elementos da elite, é qual? Um presidente de um partido precisa eleger deputados, porque você só ganha o tal fundo partidário, o tal fundo eleitoral, com quanto você elege deputados. Quanto mais deputados você elege, mais dinheiro você tem. E isso faz com que um prefeito, que é o mais nobre dos políticos, porque o prefeito é o que administra a vida direta das pessoas, ele seja um mero auxiliar na eleição de um deputado. Esse é o sistema de incentivo na política. Você elege um prefeito para que ele eleja um deputado. Um deputado comanda vários prefeitos. Então você tem esse, meio que um prisma, sabe? Um deputado tá aqui, aí ele tá no estado dele, aqui embaixo tem vários prefeitos e vereadores que ele administra e que ele manda emenda. Tem que inverter essa lógica. O fundo partidário e o fundo eleitoral no Brasil tem que ser condicionados a KPIs, ou seja, indicadores de desempenho objetivos estabelecidos pelo IPEA, pelo IBGE, critérios bem objetivos de avaliação que vão de cobertura de esgoto, a IDH, a ranking do SAEB, a atendimentos no sistema público de saúde, que você tem os indicadores óbvios. Você ganha naquele município os pontos conforme você chega nos indicadores, pondera isso pelo tamanho do município e voa lá. Os partidos políticos vão focar em ter quadros técnicos administrando as prefeituras e não elegendo um deputado que é popular e aí ele manda uma emenda para desviar com esse prefeito. Prefeitos que não chegam nos indicadores, eles perdem o direito político por 8 anos e os partidos não podem participar da eleição naquele município por 8 anos. Indicador, e aí não é que eu tô falando do mais difícil do mundo. A gente tá partindo de uma base tão ruim na administração de prefeitos, que só deles derem uma melhoria, fazer o básico do básico do básico, você já altera demais a dinâmica das cidades. Alterou a dinâmica das cidades, o sistema de incentivo, os partidos políticos vão lutar para melhorar a parte da administração pública, e não em ter deputados federais que são populares, ou que fazem boas gestões de emenda. Aí você altera a lógica de funcionamento da elite. Porque voltando para o começo da entrevista, a lógica de incentivo que nós temos, ela é pervertida, e ela ajuda a tornar uma elite que já não é grande coisa a ser muito ruim. Agora, essa elite não necessariamente precisa ser tão ruim, assim como a população, o povo também não precisa ser tão ruim. Você resolve os sistemas de incentivos, você começa a fazer aquelas pessoas operarem na direção certa. Por isso que nós temos que chegar ao poder e estabelecer sistemas de incentivos novos. E aí eu acho essas 3 reformas que eu falei, a luta contra o crime organizado, com reforma do Código Penal de Lei de Processo Penal, a reforma fiscal e essa reforma administrativa dos municípios, cara, você tem outro país. Em 2 anos é outro país. Outro país, já não funcionando completamente diferente. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.